é essencial pro cérebro usar o corpo, não é? Sim, claro. E aí você acha que isso é um erro? Lógico que é. Que dúvida. Mas conhecendo tanto sobre o cérebro, você não fica com vontade de... Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Que dúvida. Mas você já viveu uma vida fisicamente ativa ou não, já assim. Não, muito assim, nem tanto. E eu dou uma andada boa. Assim, eu não tenho muito saco de, assim, sistematicamente manter uma rotina de... Eu não sou o Rodrigo, assim, eu não sou o espírito iluminado, sabe? Assim, mas tabajara o espírito. É que eu imaginei de tanto conhecer como é que funciona a mente, você fica meio paranoico, você saber todo o potencial do cérebro e como influencia. Eu sou niilista. É verdade, né? Lembrei agora. Eu acredito que no fundo, tanto faz... O acaso vai acabar falando mais alto. Mas quem que faz o acaso? Como assim quem faz o acaso? Então não é acaso? Exato. Então tá bom. Exato. Você já não é tão niilista, você nem um pouco, né? Você gosta de ter um sentido maior, uma coisa mais espiritual, né? Eu gosto. Eu acho que eu tô no meio termo entre o determinismo e o acaso completo, né? Que a gente poderia considerar os dois extremos, né? Um é o determinismo, que tá tudo ligado e tudo a gente consegue prever. E o outro é o acaso completo, né? Eu sou o meio termo. Eu acho que a gente tem um certo poder de influenciar. Existe, claro, os potenciais, mas existe a capacidade da gente influenciar esses potenciais. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente está falando aqui do cérebro do mestre Álvaro. Ele tem provavelmente um potencial que provavelmente ele vai envelhecer conforme os genes dele, mas se, por exemplo, ele começar a fazer um exercício físico, produzir mais BDNF, talvez ele estenda um pouco mais, aumentando a reserva cognitiva, e em vez de envelhecer, sei lá, com 90, ele vai envelhecer com 100, né? Tô já imaginando alguma coisa um pouco mais longeva aí. Então, eu acredito que a gente tenha uma fração de o quanto a gente pode influenciar nas probabilidades. O que define se você vai tomar a atitude para mudar esse destino? Também não está no acaso? Também está no acaso, né? O fato de você poder influenciar com a sua vontade, né, que a gente poderia chamar de arbítrio ou, né, com o teu will, né? O fato de você poder influenciar não significa que isso não seja influenciável pelo acaso. Então, tanto o ambiente, né, quanto o acaso, eles estão fazendo, né, pressões. Existe a pressão da situação e você pode influenciar essa pressão ou não. Então, quando a gente costuma dizer, você pode modificar isso com a sua ação, a pessoa fala assim, não pode, porque se de repente ele tiver aí uma probabilidade de ter, sei lá, uma célula cancerígena, tal, ele não poderia influenciar. Tá, tudo bem. Existem potenciais. Então, você não pode determinar que hoje você vai sair daqui e correr uma maratona se você não treina, né? Você tem um potencial ali do quanto que você pode existir naquele potencial. Agora, você pode também influenciar esse potencial. Imagina que... vamos pegar uma situação fictícia. Imagina que você é um cara que, sei lá, você quer viver até os seus 80 anos. Imagina que, você fala assim, cara, meu sonho é chegar até os 80, né? A gente sabe que os seres humanos até um tempo atrás, na humanidade, chegavam a 40, 50 anos no máximo, né? Obviamente tinham sempre exceções, né? Há um bom tempo a gente conhece exceções, mas o homem da caça e da coleta, ele não era muito longevo. Então imagina que você fala assim, a gente foi feito para uma idade de, sei lá, até 60, 80 anos. Mas eu quero chegar até 120. Você vai ter o seu potencial. Se por um acaso, né, nos seus genes, você tiver genes que vão ativar, por exemplo, o gene P53, que é um gene muito responsável por você inibir tumores, câncer, etc. Se você tiver um gene P53 com mutação, pode ser que você tenha um câncer e, cara, dentro do seu potencial você não possa, né, utilizar o seu maior potencial para chegar a 100. Mas imagine que dentro do seu potencial, você também tem o potencial de silenciar esses genes. Só que se você não fizer exercício, se você não parar de fumar, se você não viver uma vida muito estressado, você vai deixar esse gene falar pelo acaso. Só que se por um acaso, pelo acaso, você decidir, falar, não, cara, eu quero mudar isso, eu vou mudar isso, então eu vou ter uma vida saudável, eu vou parar de fumar, vou fazer exercício, vou ter o pensamento positivo, vou meditar e etc. e tal, o que que acontece? Você pega esse potencial e você joga dentro dessas,
dessas probabilidades, você joga essa probabilidade pro outro lado. Esse GNP53, ele existe, ele é um fato. Se você deixar ele no acaso, tem grandes chances de você... Se fosse o acaso, é 50-50. Ele pode estar ativo, ele pode estar inativo. Se fosse determinismo, não, cara. Pô, o PSG53 tem mutação, ele vai ter câncer. Agora... põe tudo isso no liquidificador mais à sua vontade. Então, eu tenho vontade, eu vou fazer exercício. Então, uma coisa que era para ser o acaso, 50-50, uma chance dele inativar ou não, passa a ser, cara, bom, agora eu fiz exercício, eu vou fazer a epigenética, eu vou influenciar através do ambiente aquela genética. Então, dentro deste potencial, o potencial já está definido. Dentro deste potencial, a sua ação teve um objetivo e um final, entendeu? Você acha que a vontade também está dentro do acaso? Não, eu acredito que... Eu acho que o Rodrigo falou de uma maneira muito certa. Eu preciso me corrigir aqui, tá? Porque tem uma coisa que eu faço que é aquele... que em inglês chama deprecating humor, que é self-deprecating humor. Então, eu adoro fazer a caricatura de mim mesmo. E às vezes ela também não é tão verdadeira e às vezes as mensagens são recebidas como se esse fosse um modelo de vida. Então assim, vamos lá. Eu não tô fazendo musculação. Mas não só eu faço, assim, caminhada, não é uma caminhadinha. Eu moro num lugar, eu saí de São Paulo para não respirar poluição. Eu vivo completamente isso. Porque eu acredito que existe uma questão que, assim, não é só quando você morre. A gente tem que pensar que, às vezes, você poderia evitar uma doença que vai se traduzir por sofrimento pessoal e das pessoas em volta de você. Então, cara, não é verdade nada disso que eu falei. Tanto que, assim, eu não tô quase comendo carne. Assim, eu entendo que a restrição calórica é fundamental, suplementação também eu acho super importante. Por exemplo, na minha casa, cara, eu tenho, assim, por exemplo, ômega 3, tenho óleo de crio, tenho NAD+, tenho... Você imaginar, assim, dos principais suplementos que existem no mundo, eu tenho eles. Eu pesquiso, leio, falo com meus amigos nutrólogos, gente que entende de verdade. E realmente acho que isso é fundamental. A alimentação é super equilibrada. Então, tudo isso, frutas vermelhas, são coisas que, no fundo, vão te trazer longevidade e vão aumentar o potencial. Eu acho que existe uma questão só, meu único acréscimo é o seguinte, que existem coisas mais tóxicas e menos tóxicas na sociedade que a gente vive. E uma das mais tóxicas e menos percebidas é o estresse. Então, assim, quando eu falo essas coisas, qual que é o fundo de verdade na brincadeira? É que eu tô mais preocupado com a toxicidade mental do que com a física. Mas simplesmente porque a mental é mais pervasiva. Você vive uma vida que tem correria pra burro, pressão pra burro e tal. É muito mais fácil você adoecer por dentro, né, do ponto de vista mental, do que propriamente no corpo, no âmbito da somatose. Então é só esse acréscimo. E eu tô tentando cuidar na minha vida pra isso. Assim, cara, não acordo de manhã preocupado com o que vai acontecer. Isso aí, essa é minha doutrina. Você poderia falar que é tocar um foda-se, mas não é, porque eu tô tocando a vida, então eu não tô tocando o foda-se. Mas de fato não entrar numas de assumir que os problemas são incontornáveis e fazer um grande drama. Deixa um pouco estar, porque senão você morre por dentro. Então esse é o meu comentário. E eu acho que aí que tá, a volição, ela não é... A gente tem que entender, como ele falou, existem fenômenos que são probabilísticos. Alguns têm probabilidade conhecida, a gente fala que eles são fenômenos de risco. Outros a gente não conhece a probabilidade, a gente fala que eles existem sob incerteza, que é só uma forma de dizer que o risco é desconhecido. Esses fenômenos, como por exemplo a chance de um determinado polimorfismo se expressar, né, uma variação genética e tal, vão determinar muita coisa na tua vida. A sua vontade, que não é isso, mas sim uma linha de força de atuação sobre você mesmo e a sua vida, afeta essas probabilidades mesmo quando elas são desconhecidas. Então a vontade não está no âmbito do acaso.